Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa live deste final de semana, cujo objetivo é nós refletirmos um pouco sobre a liturgia do domingo. Estamos no 25º domingo do tempo comum e a igreja coloca para nós reflexões bastante importantes, sobretudo a questão da humildade e a questão da sabedoria com que nós devemos viver. Esse é o assunto básico, podemos dizer assim, da liturgia deste domingo. Convido a você para rezar comigo, invocando o Espírito Santo para que Ele mesmo fale aos nossos ouvidos. Mais do que eu falar ao teu ouvido, seja o próprio Espírito Santo falando ao teu ouvido. Ok? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, queremos estar na vossa presença e ser íntegro, como o Senhor pediu para Abraão. E na tua presença, Senhor, queremos meditar na tua palavra e naquilo que a igreja nos ensina. Dai-nos, Senhor, a vossa graça, dai-nos, Senhor, a vossa bênção. Pela intercessão gloriosa da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santos anjos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu quero começar respondendo aqui algumas pessoas que me perguntam de onde que eu tiro essas reflexões que eu tenho feito no sábado à noite sobre os textos da Escritura da Santa Missa. Bom, um dos manuais que eu uso é o chamado Comentário Bíblico. Esse comentário bíblico aqui, eles são 3 volumes. Esse aqui é apenas o primeiro volume, ok? Mas são 3 volumes, que é da editora Loyola, muito bom. Ele comenta a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda a Bíblia comentada, parte por parte. É de Diane Bergant e Robert Carys, que é um franciscano, e da editora Loyola. E uso também essa maravilha desse livro que se chama Intimidade Divina. Essa Intimidade Divina, cujo autor é um padre de muita espiritualidade, Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Essa edição eu trouxe de Portugal, mas você pode encontrar na internet, Intimidade Divina, muito bom. Especialmente para a gente fazer a meditação sobre os domingos, as liturgias do domingo. E também eu uso essa Sagrada Bíblia Comentários, que é um volume bastante grosso, como você vê aqui, tem mais de 1000 páginas, são 1400 páginas mais ou menos, que é lá da Universidade Católica de Navarra, na Espanha, da Universidade do Opus Dei. São textos que ajudam a gente a compreender com profundidade a Sagrada Escritura. A intimidade divina, de modo especial, nos ajuda a entender assim a liturgia do domingo. Bom, neste 25º domingo do tempo comum, a igreja coloca para nós, como sempre, a primeira leitura do Antigo Testamento, depois do Salmo, depois a segunda leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Bom, a primeira leitura começa exatamente destacando a importância da sabedoria divina. É do livro da sabedoria, livro do Antigo Testamento, capítulo 2, do versículo 12 e depois do versículo 17 até 20. É muito interessante,
O livro da sabedoria diz assim, os ímpios são aqueles que não amam a Deus, estão afastados de Deus, inclusive até odeiam os que amam a Deus. Os ímpios, né, dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Muito interessante, né? Aquele que vive longe de Deus, o ímpio, né? Ele fica incomodado com a atitude daquele que é justo, né? Então, mexe com a consciência dele, né? Então, ele quer arrasar o justo, quer perseguir o justo, né? Diz aqui, vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Olha, meus irmãos, é muito interessante isso, né? Disseram para Jesus quando Jesus estava na cruz, né? Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 43, aqueles que crucificaram Jesus diziam, né? Ele confiou em Deus, né? Ele que o livre agora, se é que o ama, né? Falaram para Jesus pregado na cruz. Quer dizer, o ímpio, aquele que não quer seguir a lei de Deus, ele, né, zomba daquele que segue a Deus, persegue aquele que segue a Deus, e aí você entende por que a igreja é criticada, né? Porque a igreja não aceita o aborto. Então você vê aí esses movimentos feministas todos, né? Especialmente essas feministas agressivas, né? Esses dias eu vi um vídeo horroroso, no meio de uma celebração, né? Acho que é Santa Missa, porque o padre estava paramentado. As feministas entraram na igreja. Desculpe o que eu vou explicar a você aqui agora. Tiraram a roupa, né? Defecaram na igreja. Fizeram relações sexuais no meio da igreja. Essas feministas que odeiam a igreja, porque a igreja não quer saber do aborto, porque a igreja não quer saber da união de pessoas do mesmo sexo, porque a igreja não aprova a prática homossexual, porque a igreja não aprova, eutanásia, né? Porque a igreja não aprova esse sexo livre que se propaga por todo lado. Então, odeiam a igreja, picham as portas da igreja, picham as paredes da igreja, né? Essas meninas jogaram um balde d'água num bispo, né, na França, que estava pregando. Sabe, meus irmãos, nós católicos não podemos ficar indiferentes a isso, não, né? Há um laicismo agressivo contra a Igreja Católica, né? Quer proibir a religião, quer proibir os crucifixos nas nossas paredes. Sabe, uma coisa horrorosa. Sabe, nós estamos aí diante de uma eleição agora. Nós não podemos, meus irmãos, votar num candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, presidente. Não podemos. Que seja a favor do aborto, que seja a favor de, casamento de pessoas do mesmo sexo, que seja a favor de um sexo livre, que seja a favor de eutanásia, que seja a favor, né, dessas coisas todas que, né, a igreja condena claramente no catecismo. Sabe? E tem alguns candidatos que a gente percebe que ficam em cima do muro, né? Não fala nada. Não, tem que fazer um plebiscito para saber se o povo quer ou não quer o aborto. Que plebiscito? Não, a lei de Deus diz não é não, ponto final. Não tem que fazer plebiscito para saber se vai a igreja ser contra o aborto, ser contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ser contra bebê de proveta, ser contra... Não é? Não. Ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos, né? E também no voto nós temos que mostrar isso, né? Temos que mostrar isso. Não podemos ficar em cima do muro, não, como se diz, né? Aí eu vejo muita gente dizer assim, não, eu vou votar em branco porque nenhum candidato me agrada. Não vote em branco, não. O voto é uma responsabilidade. Quem joga fora o seu voto está se desvalorizando. Ah, mas ninguém presta. Não, peraí. Se você acha que ninguém presta, então vote naquele que você acha que é menos ruim.
Porque se você não votar naquele que é menos ruim para você, quem vai ser eleito vai ser o mais ruim, ou seja, o pior. Não. Vamos pensar sério, vamos estudar as questões, vamos ver quem é que segue a lei cristã, a lei de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí dar o nosso voto. Então aí, essa primeira leitura fala muito nisso. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver se sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Quer dizer, o ímpio, aquele que é contra Deus, contra a lei de Deus, ele quer matar o justo, porque o justo provoca a consciência dele. E aí o salmista, no salmo de hoje, que é o Salmo 53, ele coloca, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Então, diante desses ataques todos que o justo sofre, por ele viver a lei de Deus, a sua confiança está em Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Salmo 53. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça, ó meu Deus. Atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Então o justo perseguido, como Jesus, na cruz, rogava ao Pai. Não é? Começou dizendo no Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Mas depois ele vai colocando toda a sua expressão de amor ao Pai que sustentava na cruz. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, diz o salmista, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Aí é o Senhor quem sustenta a minha vida. Né? Depois ele diz, quero ofertar-vos o meu sacrifício. Então o justo oferta o sacrifício por ele ser perseguido pela lei de Deus, por fazer a vontade de Deus. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome, quero cantar o vosso nome, que é bom. Ou seja, o salmista mostra que, para viver aquela sabedoria que o livro coloca na primeira leitura, é preciso confiar em Deus, porque haverá perseguição. E Jesus fala claro, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem por causa de mim. Grande será a vossa recompensa no céu. Os vossos nomes estarão escritos no céu. Sabe, meus irmãos, viver a lei de Deus hoje realmente é ser perseguido. Bom, depois da segunda leitura, que é de São Tiago, capítulo 3, do versículo 16 em diante, São Tiago coloca a questão da inveja, a questão da rivalidade, né? E muitas vezes a inveja que provoca divisões nas comunidades, etc. Né? E é falta de sabedoria. Essa não é, Tiago, essa não é a sabedoria que Deus está ensinando. Né? Ele coloca onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie de obras más. Sem dúvida, inveja e rivalidade. Santo Agostinho dizia que a inveja é obra do demônio. É uma das piores obras do demônio. E é mesmo. Não é? É mesmo. Eu escrevi um livro, né, sobre os pecados capitais. Né, os pecados e as virtudes capitais. E o inveja é um dos pecados capitais. Né? Então lá, os 7 pecados capitais: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. A inveja, meus irmãos, é a pessoa ficar mal porque o outro vai bem. O outro vai bem, então ele fica se sentindo mal. Ora, o cristão, quando vê o outro ir bem, tem que ficar feliz. Não pode ficar infeliz, tem que ficar feliz. Tem que louvar a Deus, Senhor, beleza, porque o meu irmão está bem. Mas não é isso que acontece, não. Não é isso que acontece. Aquele que é invejoso, ele fica torcendo para o outro cair, para o outro perder, para o outro ir mal, para o outro não ganhar. Sabe, meus irmãos, é muito perigoso isso. A Bíblia mostra que, depois do pecado de Adão e Eva, que inaugurou o pecado na história da humanidade, podemos dizer assim, o primeiro pecado que aconteceu logo depois foi um pecado de inveja. E um irmão matou um irmão. Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque Abel oferecia a Deus, ele que era pastor,
ofereceu o melhor do seu rebanho. E Caim, que era agricultor, oferecia a Deus os piores frutos que ele tinha. Uma coisa que mais ofende a Deus é você oferecer para Deus aquilo que você tem de pior. Não, para Deus se dá o melhor. Né? Então, Deus se agradou com Abel e Caim ficou com inveja disso, foi lá e matou o seu irmão. O primeiro pecado da história da humanidade, depois do pecado original, foi o pecado de inveja. Um irmão matou o irmão. Não foi um simples homicídio, foi um fratricídio. Frater quer dizer irmão, um irmão que mata um irmão. Depois a gente vê, naquela história belíssima de José do Egito, né? José, ele era filho de Jacó, os 12 filhos de Jacó, né? E ele era o mais novo, né? E o pai tinha feito para ele uma túnica muito bonita, porque era o mais novo, né? E Jacó tinha visões, ou melhor, José tinha visões, e ele começou a contar para os seus irmãos os sonhos e visões que ele tinha. Os irmãos ficaram com inveja. Ah, ele está querendo aparecer, ele está querendo que a gente se curve diante dele, porque ele viu em sonho os irmãos se curvando diante dele. Então ficaram com inveja dele. E o que fizeram? Venderam José para o Egito, venderam o irmão. Primeiro queriam matá-lo, né? E dizer para o pai que um animal selvagem o tinha matado, comido. Mas aí um dos filhos de Jacó, Rubens, né, disse, não vamos matá-lo não. Vamos jogá-lo nessa cisterna aqui, mas não vamos matá-lo não. Mas aí passou aquela caravana lá do Egito e eles venderam o menino para o Egito. E que coisa maravilhosa, né? Deus transformou essa desgraça, dessa inveja dos irmãos, Deus transformou na salvação do povo judeu. Porque José foi para o Egito, se tornou governador, né? Interpretou aquele sonho do faraó, dos 7 anos de vaca magra, 7 anos de vacas gordas. O faraó o transformou em governador do Egito, ele estocou trigo no tempo de vacas gordas e no tempo de fome, inclusive na Palestina. Aí os irmãos foram comprar trigo no Egito, e quem vendeu o trigo para ele? José, que eles tinham vendido. Por inveja. Sabe, a inveja é terrível, meus irmãos. Mataram Jesus por inveja. São Mateus fala claro. Mataram Jesus por inveja. Aqueles fariseus, doutores da lei, que levaram Jesus a Pilatos, o sinédrio que o condenou à morte, porque Jesus fazia milagres e eles não faziam. Porque Jesus era acompanhado pelo povo e eles não eram. Ai, temos que eliminar esse homem, senão esse homem vai roubar o nosso lugar. Inveja. Então, São Tiago coloca aqui essa reflexão, onde há inveja e rivalidade, porque a inveja gera rivalidade, né? A disputa. Aí estão as desordens, não tem dúvida. E toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto, aí ele está ligando, a primeira leitura, a segunda leitura está ligando com a primeira e com o Salmo, né? Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Quer dizer, exatamente o oposto, né, da inveja. Vou repetir, pacífica, não tem briga, não tem guerra, modesta, humilde, simples, né, conciliadora, né, promove a paz, cheia de misericórdia, perdão, compreende, e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Sem parcialidade e sem fingimento. Isso é muito importante, né? O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Então, o fruto da justiça é a paz. Nós não vamos ter paz se nós não tivermos justiça, né? E ele continua, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Que paixões são essas? As paixões que a igreja mostra para nós os pecados capitais, soberba, né? Ganância, luxúria, né? Pecado da carne, gula, ira, ódio, inveja, preguiça. Essas paixões todas desordenadas entre nós, São Tiago diz, é isso que gera o conflito dentro da comunidade.
Cobiçais, mas não conseguir ter. O pecado da cobiça. Não consegue ter, então começa a brigar. Matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Aí ele fala, tem que pedir. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Ele manda pedir, mas fala, muita gente pede, não recebe, por quê? Porque pede mal. Ele fala, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Se é pedir para ter prazer, para ter gozo, aí não vai ser atendido mesmo. Mas se for pedir para ser melhor, ser santo, fazer a vontade de Deus, aí vai ser atendido. Então aí a gente tem a verdadeira sabedoria, né? Que não é a inveja, não é a maledicência, não são as paixões desordenadas, mas é isso que Deus coloca para nós. E depois a gente tem aqui o Evangelho. O Evangelho retoma tudo isso e coloca a questão importantíssima da humildade, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 30 até 37. Marcos 9, 30 até 37. O evangelista, então, diz que Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois ele estava ensinando a seus discípulos. A gente vê como é que Jesus ensinava os discípulos, né? Não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava realmente formando os discípulos para formar a igreja, né? Ele dizia, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Está lá em Lucas 12, 32. Então ele formava esse pequeno rebanho. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após a sua ressurreição, ele ressuscitará. Bom, Jesus falou, fez essa previsão da paixão, da morte dele, da ressurreição, pelo menos 3 vezes os evangelistas colocam isso. Então, nesses ensinamentos profundos que Jesus estava dando para os discípulos, ele coloca, olha, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser crucificado. E depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Os discípulos não entenderam isso. Por que eles não entendiam? Não cabia na cabeça deles que aquele Jesus que eles estavam vendo, que fazia milagres, que transformava água em vinho, que curava leprosos e tudo mais. Não é possível que vão matar esse homem. Não é possível que alguém vai ter força, vai ter poder para matar esse homem, crucificar. Mas ele falava da ressurreição, né? Mas eles não entendiam. Porque nós sabemos que na mentalidade judaica daquela época, né, eles pensavam que o Messias que eles esperavam, anunciado pelos profetas, eles não entendiam que era o servo de Javé. Aquele servo de Javé que o profeta Isaías fala lá no capítulo 52, 53, levado ao matadouro com uma ovelha silenciosa que não abriu a boca, né? Que carregou nele os nossos pecados, no seu sofrimento. Não, eles, como estavam subjugados ao Império Romano, achavam que o Messias viria assim como um libertador político, social, né, que expulsaria o Império Romano e libertaria Israel do jugo romano. Era isso que eles pensavam, né? Por isso, diz aqui o Evangelho, né, os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Por que será que tinham medo de perguntar? Eles não entendiam. Como é que esse homem, que mostra que é o Messias, como é que ele vai passar por uma morte aí? Não dá para entender. E aí não queriam perguntar. Mas olha que paradoxo que existia, que o evangelista coloca para nós. Ele fala o seguinte, né? Eles chegaram a Cafarnaum. Cafarnaum era aquela cidade à beira-mar da Galileia, onde São Pedro morava e Jesus morava ali com Pedro, né? Estando em casa, Jesus perguntou-lhe, o que discutíeis pelo caminho? Jesus sabia. Claro, Jesus sabia os pensamentos de todo mundo, porque Jesus é Deus, né? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Aí ficaram com vergonha. Quem será de nós que é o maior? Quem será de nós que vai ser primeiro-ministro do reino dele, quando ele, né, estabelecer seu reino aqui? É como a mãe, né,
daqueles dois apóstolos, São João e São Tiago, que foram pedir para Jesus, olha, quando o senhor estiver no seu reino, coloca um filho meu à direita, o outro filho à esquerda. E Jesus fala, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, sim, tá bem, vocês não sabem o que vocês estão falando, mas vocês vão beber esse cálice sim. Na verdade, tanto João quanto Tiago foram Marte, né? Mas sentar à direita e à esquerda do meu reino, isso eu não posso conceder a vocês, porque não é esse o reino que eu vou trazer à terra. Meu reino não é deste mundo, ele falou para Pilatos. Mas os discípulos não entendiam. Então, aqui continua o Evangelho dizendo o seguinte, né? Eles, porém, ficaram calados pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12, é esses 12 que ele vai formando, né? Aí a gente percebe que Jesus está formando esses discípulos, né? É como a formação nossa também, vai sendo assim meio aos poucos, né? Devagar. Chamou os 12, né? E disse para eles, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quer ser o primeiro? Quer sentar à minha direita no meu reino? Quer sentar à minha esquerda do meu trono? Então seja o último e aquele que serve a todos. Quer dizer, é uma palavra realmente muito forte, né? Que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em outras palavras, é a humildade, é o esvaziamento que Jesus quer ensinar. Ele se esvaziou. Jesus se esvaziou, né? Ele, enquanto César estava lá, o dono do mundo estava num trono glorioso lá em Roma, o rei do mundo verdadeiro nasce numa gruta fria de Belém, sem ter uma casa para nascer, sem ter um berço para ficar, sem ter uma maternidade para nascer, nasce no meio dos animais. Ou seja, que se esvaziou. Quando São Paulo fala lá, na carta aos Filipenses, né, capítulo 2, versículo 7 seguinte, ele, sendo de condição divina, não se orgulhou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória. Ele deixou a glória dele de lado, esvaziou da sua glória e se fez escravo. Ele fez escravo. Dignou assumir a nossa humanidade. Ora, Deus se tornar homem, meus irmãos, sem deixar de ser Deus, é uma humilhação. Eu pergunto, você aceitaria nascer em forma de uma formiga sem deixar de ser homem? Mantendo as suas faculdades humanas todas? Seria um arraso para a gente, né? Pois ele fez isso, sendo Deus, podendo tudo, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, para nos salvar. Ele precisava se fazer homem para poder morrer, porque para matar a morte ele tinha que morrer. Como Deus, ele não podia morrer. Então ele se faz homem para poder morrer. Poder pagar diante da justiça divina o preço do nosso resgate. Então São Paulo fala, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Né? Ele falou várias vezes, eu não vim a este mundo para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, por isso que o evangelista coloca aqui, né? Jesus sentou-se, chamou os 12, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, né? E aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, Jesus gostava de dar uma lição assim bem prática, né? Pegou uma criança, né? Colocou no meio deles e, abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, o Pai. A lógica de Jesus sempre é essa. O Pai envia ele e ele envia a igreja. Então ele põe uma criança. O outro evangelista coloca o seguinte, né? Ele fala, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. O que é ser criança, meus irmãos? Claro que não é ser assim, bobinho como uma criança. Não, Jesus quer destacar a pureza da criança, a humildade da criança, a confiança que a criança tem no Pai, que nós devemos ter em Deus.
o desprendimento da criança. A criança ela só vive o presente. A criança não pensa o que vai ser dela amanhã. O problema é do meu pai. Né? Se ela vai para a escola, se não vai para a escola, se vai ter emprego mais tarde, se não vai ter emprego mais tarde, se vai ter comidas. Ela não pensa nisso. Ela tem um pai, ela tem uma mãe. Quando ela tem medo, ela corre para o braço do pai, corre para o braço da mãe. É isso que Jesus quer destacar. A despreocupação da criança com o amanhã, a confiança que a criança tem no pai, para nós é Deus. Tem na mãe, que é Nossa Senhora, tem na igreja, que é a nossa mãe. A humildade, a pureza, o encanto da criança. Não tem nada mais encantador que uma... Então, Jesus quer que a gente seja assim, como uma criança. Né? Aí a gente vê a questão da humildade, do amor, do espírito de sacrifício. Eu gostaria de meditar um pouco com você agora sobre duas coisas. Primeiro, um pouco sobre a humildade. Eu não sei se você já ouviu falar na ladainha da humildade, que foi escrita por um cardeal. Essa ladainha me impressiona muito. Eu quero mostrar ela aqui para você. E depois, domingo, como é dia de São Padre Pio de Pietrelcina, eu gostaria de colocar um pouco da vida do Padre Pio. Porque foi esse exemplo de sabedoria, esse exemplo de humildade que Deus coloca para nós. Não é? Aqui na ladainha da humildade, ela foi escrita por um cardeal chamado Meridelval. É um cardeal, né? E eu nunca li assim nada tão profundo sobre a humildade. Santo Agostinho fala muito da humildade, eu quero até citar algumas frases aqui também, né? Uma vez perguntaram a Santo Agostinho quais são as 3 virtudes mais importantes. Santo Agostinho dizia, primeiro, a humildade. Segundo, a humildade. Terceiro, a humildade. É por isso, meus irmãos, que Jesus começa o Sermão da Montanha exatamente dizendo isso, bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito, lá do hebraico, anavim, em hebraico, é traduzido como humilde. Aquele que se curva diante de Deus. Sabe que ele não é nada, sabe que Deus é tudo. Então, a ladainha da humildade começa sempre como nós sempre começamos toda a ladainha, né? Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Né? Santíssima Trindade, que somos um só Deus, tem de piedade de nós. Começa sempre como toda ladainha. Depois ele começa dizendo assim, Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração. Isso me chama muita atenção. Jesus podia destacar nele muitas virtudes, ele tem todas as virtudes. Mas ele quis destacar 2. Jesus, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Primeiro, eu sou manso, eu não revido, eu não brigo, né? Eu não tenho ódio, eu não tenho vingança, eu sou manso e humilde. Eu vim para servir, eu não vim para aparecer, eu não vim para ocupar espaço, não. Então ele coloca Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos, Jesus manso e humilde de coração, atendei-nos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus irmãos, ser santo é ser semelhante a Jesus. É ter Jesus formado em nós, pensar como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus. Como diz o Padre Zezinho naquela música dele, né? Aí ele vai colocando aqui uma série de pedidos, né, que faz a gente pensar muito. O cardeal Meridelval, ele diz assim, do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Nós todos queremos ser estimados, né? Ele fala, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser buscado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. É o que nós queremos ser, né? Amado, preferido, buscado, privilegiado. Ele fala, livrai-me, Jesus. Aí coloca, do desejo de ser consultado. Vamos consultar. Livrai-me, Jesus.
Do desejo de ser aprovado, eu tenho desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, né? Livrai-me, Jesus. Né? Do temor de ser humilhado, do medo de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do medo de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do medo de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu, pelo menos, me torne tão santo quanto puder, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o demônio e o primeiro a abatê-lo pela humildade, rogai, né, por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Sabe, é forte essa ladainha da humildade, né? Porque no fundo, meus irmãos, nós todos somos orgulhosos, nós todos somos vaidosos, nós somos autossuficientes, nós somos arrogantes, prepotentes, somos. Não é verdade que você está numa conversa, alguém fala alguma coisa, eu também tenho que falar. Alguém conta uma história, eu também tenho que contar uma história, não é? As pessoas estão falando de um assunto, eu tenho que dar a minha opinião. E muitas vezes eu quero que a minha opinião seja a que vale mais. Né? Não aceito que a opinião do outro seja melhor do que a minha. Orgulho, vaidade, soberba. Os santos diziam que a pessoa verdadeiramente humilde, ela não sabe que ela é humilde. Quem acha que é humilde, não é humilde, dizem os santos. Sabe, eu estou colocando essa reflexão porque o evangelho de hoje, desse domingo de hoje, bate nisso. Não é? Por que a gente tem invejas, brigas, rivalidades? Soberba, orgulho, vaidade, amor próprio, não tem dúvida. Então a igreja bate na questão da humildade. Olha, eu queria até mostrar um livro, foi escrito por um Papa Leão XIII, A Prática da Humildade. Esse livrinho aqui que é fininho, o Papa Leão XIII ensina para a gente o que é ser humilde. No livro que eu escrevi, né, Os Pecados e as Virtudes Capitais, eu coloco também, né, um capítulo sobre a soberba, que é o contrário da humildade, porque é o primeiro pecado capital. Você sabe que para cada pecado capital você tem uma virtude capital oposta. Então você tem soberba, você tem a humildade. Você tem, né, a ganância, tem o desprendimento. Você tem a luxúria, você tem a castidade. Você tem a gula, você tem, né, a temperança. Tem a ira, você tem a mansidão. Tem a inveja, tem a bondade. Tem a preguiça, né, tem a diligência. Então eu escrevi um livro que eu chamei de Os Pecados e as Virtudes Capitais. E ali eu tenho um capítulo sobre exatamente a humildade, que é o oposto, né, da soberba. Muito bem, então eu gostaria de lembrar também, para terminar essa reflexão aqui sobre essa questão da humildade, que eu gosto muito daquela frase de São Pedro, né, que é a seguinte: São Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 5, no versículo 15, São Pedro diz assim: Deus resiste aos soberbos,
mas ele dá a sua graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, aquele que é cheio de si, acha que é o bom, acha que é melhor do que os outros, né? Acha que a voz dele tem que prevalecer, a opinião dele é que tem que valer e briga quando não acontece isso. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá sua graça ao humilde, aquele que deixa todo mundo falar, aquele que espera haver um consenso numa conversa para chegar numa conclusão, aquele que não é o dono da verdade, aquele que não se baseia na sua verdade, mas na verdade de Deus. O humilde ele não tem compromisso com ele tem compromisso com Deus, com a verdade de Deus. A verdade dele não é a verdade dele, é a verdade da igreja, é a verdade de Deus. Sabe, meus irmãos, nós temos que trabalhar muito pela nossa humildade. Jesus fala, né? Quem quiser ser o primeiro no meu reino, nós queremos ser o primeiro no reino de Jesus, não queremos ser o primeiro? Então ele fala, seja o último. Seja aquele que serve a todos. Não aquele que manda, dá ordem, fala grosso, quer que todo mundo obedeça. Não. Por isso, meus irmãos, que um grande voto que os religiosos falam é da obediência. Porque a obediência quebra a soberba. Não é? Um filho que obedece um pai é um filho que se torna humilde. Um religioso, religiosa, que obedece o seu superior se torna humilde. Um padre, um bispo que obedece à igreja, obedece o catecismo da igreja, não fica falando uma porção de bobagem aí fora daquilo que a igreja ensina. Que coisa triste, meus irmãos, que coisa triste, a soberba espiritual. Soberba espiritual. A gente tem um catecismo da Igreja Católica que ensina toda a verdade da nossa fé, mas você encontra aí, né, padres, eu tenho que dizer isso porque eu encontro, que ficam ensinando coisas contra o catecismo da Igreja Católica. Por exemplo, o catecismo fala, masturbação é pecado, aí vai lá um padre e fala para o menino que não é. Né? É pecado um casal de namorado ter vida sexual? É pecado até noivo ter vida sexual, está no catecismo. Ah, mas eu fui lá no padre, o padre falou que não é pecado. Se eu amo a minha namorada, então não é pecado. Quer dizer, o padre rasga o catecismo da igreja. Isso tem nome, soberba espiritual. Ofende a Deus, é falta de obediência. Cadê o voto de obediência que você fez à igreja, sacerdote? Não estou falando de todos os sacerdotes, não, mas não. Estou falando de alguns poucos sacerdotes, porque a maioria, graças a Deus, é obediente à igreja. Mas tem alguns que eu vou falar, viu? A igreja condena, por exemplo, o marxismo, o comunismo, aí você encontra um padre marxista, comunista, que quer fazer luta de classe, que quer jogar rico contra pobre, que quer promover invasão de terra, que o Papa João Paulo II tanto falava contra. Quer dizer, é uma desordem, é uma desobediência, é uma falta de humildade. Isso, o que acontece isso na igreja? Isso divide a igreja. Nossa igreja é uma igreja, infelizmente, que está dividida. Por quê? Porque não se obedece. Não se obedece, né, aquilo que o magistério da igreja ensina, aquilo que está no catecismo, está nas encíclicas dos papas. É uma tristeza. Temos que rezar muito por isso. Temos que rezar muito por isso. Sabe, são assim, parece que contravetores. Você ensina uma coisa para um jovem para viver a castidade, aí vem outro lá e diz, não tem problema não. Pode transar com a namorada, tudo é amor. Homem pode casar com homem, tudo é amor, tudo é amor. Falam até hoje numa teologia gay. Teologia gay. Sabe, meus irmãos, falta de humildade, falta de obediência. Isso tem nome, orgulho espiritual. Então, temos que, sabe, obedecer muito a Deus, obedecer ao magistério da igreja, não querer ser autossuficiente, não querer ser arrogante, não querer
fazer a minha doutrina. Chega de relativismo religioso. Não tem relativismo na igreja? Não tem. A igreja é muito clara nos seus ensinamentos, né? Basta ler o catecismo da Igreja Católica. Bem, eu quero terminar a nossa conversa, meus irmãos, colocando aqui, né, alguma coisa sobre o nosso querido Padre, Santo Padre Pio. Porque esse Padre Pio marcou a história. Ele morreu aqui nos nossos tempos, né? 1968. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Então, quero colocar para você aqui rapidamente alguma coisa sobre esse grande santo. Por quê? Porque é um exemplo para nós de como viver segundo a lei de Deus, né? Ele era um franciscano, né, que nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, na Itália, né? O nome dele era Francesco Forgione. Francesco Forgione. E diz aqui a biografia dele que, ainda criança, ele era muito assíduo nas coisas de Deus, né? Tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e por Jesus, né? E os quais ele diz que ele via constantemente, né? Devido assim à grande familiaridade que ele tinha com Jesus e com Maria, né? E ainda pequenino ele havia se tornado assim muito amigo do seu anjo da guarda, falava muito do anjo da guarda, né? Recomendava o anjo da guarda, conversava com o seu anjo da guarda, né? E a quem ele recorria muitas vezes, né? Diz aqui a história da vida dele, para auxiliar assim no trajeto dele, no seu trabalho todo, né? Inclusive nos caminhos do Evangelho. Conta a história que ele recomendava muitas vezes às pessoas que recorressem ao seu anjo da guarda. Recorra ao teu anjo da guarda. Quando você tem dificuldade, chama teu anjo da guarda, implora o auxílio dele, né? Ele fala estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da igreja a receber os estigmas de Cristo, não é? As marcas do cravo nas mãos. Primeiro sacerdote da igreja, segundo a história, porque São Francisco não era sacerdote, né? São Francisco era irmão leigo, mas ele sim era padre, recebeu os estigmas, né? Bom, depois ele entrou para a ordem dos frades menores capuchinhos, na cidade de Marconi, na Itália, adotou então esse nome, Frei Pio, né? E foi ordenado sacerdote em 1910 na Arquidiocese de Benevento, na Itália. Depois da ordenação, ele teve que ficar um tempo com a família, porque ele ficou muito doente, né? Mas depois ele recuperou, graças a Deus. Ele foi para o convento de São Giovanni Rotondo, onde ele ficou ali praticamente até a sua morte, né? Era um homem cheio do amor de Deus, marcado pelo sofrimento profundamente, né? E vivia assim nas realidades sobrenaturais, né? Vivia perseguido pelo demônio, conversava com seu anjo da guarda, vivia no mundo sobrenatural, né? Bom, diz aqui também que recebeu os estigmas, nos sinais da paixão de Cristo, e entregando-se inteiramente ao ministério da confissão. Olha que coisa impressionante. Buscava, por meio deste sacramento, aliviar os sofrimentos atrozes do coração dos fiéis e libertá-los das garras do demônio, conhecido por ele como Barba Azul. Atormentado pelo demônio. Ele chamava o demônio de Barba Azul. Eu acho que ele deve ter visto uma visão do demônio com barba azul. Bom, uma vez eu entrevistei um padre na Canção Nova, no meu programa Escola da Fé, um padre que foi discípulo, conheceu o Padre Pio na Itália. E ele disse que você, para marcar uma hora para conversar com o Padre Pio, você tem que marcar com mais de um mês de antecedência. Porque era uma fila que não acabava mais de gente querendo conversar com o Padre Pio. E ele ficava ali. Como o cura d'Ars, né? Que ficava cerca de 10, 12 horas. Gente, a principal atividade de um padre é, primeiro, celebrar a Santa Missa, não tem dúvida. Segundo, confessar. Porque é na confissão que o sacerdote arranca a alma da mão do demônio e traz para Deus, né? Um padre que não gosta de confessar, não tem paciência para confessar, não entendeu a sua vocação sacerdotal. Não entendeu aquilo que Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Bom, e aí ele era muito atormentado pelo demônio, né?
percebendo que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento material, ele fundou um hospital que se tornou um dos hospitais mais importantes da Itália no tempo dele, que chamou de Casa Alívio do Sofrimento. Casa Alívio do Sofrimento. Não só rezava, não só vivia no mundo sobrenatural, ele via o sofrimento das pessoas e fundou um hospital. Nós também, meus irmãos, temos que socorrer aqueles que sofrem, os que passam fome, né? Tá aí. Bom, isso foi em 1956. Depois, por causa dos horrores da Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu aí, que terminou em 1945, então, ele fundou os grupos de oração na Itália, olha, muito antes da renovação carismática católica, né? E quando esses grupos de oração dele completaram 50 anos, né, ele celebrou uma missa, e essa missa foi para ele assim um verdadeiro calvário. Ali os estigmas se apresentaram, e a partir daí ele já não teve muito tempo de vida, né? Diz aqui que Padre Pio celebrou uma missa nessa intenção, né, para que a Segunda Guerra acabasse, né? Essa celebração eucarística foi o caminho para o seu calvário definitivo, no qual entregaria a alma e o corpo ao grande amor que é Deus, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, e a última vez em que os seus filhos espirituais veriam, né, foi exatamente na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, lá no seu quarto, no convento, né, com o terço na mão, rezando o terço, né, repetindo o nome de Jesus e de Maria. Então ele veio a falecer. Depois Padre Pio foi beatificado em 1999 pelo Papa João Paulo II, depois foi canonizado no dia 16 de junho de 2002, né? E Padre Pio dizia, bonita essa frase dele, né? Ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Está aí, vale a pena ser filho do Padre Pio, né? Porque ele está dizendo que vai ficar na porta do céu até o seu último filho entrar, só depois que ele vai entrar. Então, Padre Pio, espera a gente chegar aí. Nós somos seus filhos. Nós invocamos a tua intercessão por todos nós, Padre Pio. Nesse dia, né, em que a igreja, nesse evangelho de domingo, coloca para nós a necessidade de nós sermos humildes, aceitar o último lugar, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu quero o último lugar, porque eu sei que pelo último lugar ninguém vai brigar comigo. Então, Santo Padre Pio, nós pedimos, né, neste domingo, a tua intercessão. Neste domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus, a tua intercessão para que nós sejamos humildes, para que nós vivamos, né, segundo a vontade de Deus, com coragem de defender tudo aquilo que a Igreja nos ensina, Jesus nos ensina, conforme está no Catecismo da Igreja Católica. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, muito boa noite a vocês todos. Estou vendo aí muita gente que entrou aí, Chileia, Carmen, Helena, muito obrigado pela companhia de vocês, né? Peço que vocês rezem muito por esse nosso Brasil, por essas nossas eleições tão importantes esse ano para o nosso povo brasileiro. Que os nossos deputados estaduais eleitos sejam homens de Deus, homens comprometidos com a verdade de Deus. Que os deputados federais, senadores, sejam homens comprometidos com a verdade de Deus. Que o presidente da República a ser eleito seja um homem comprometido com Deus. Porque feliz, diz o salmista, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação. Uma nação só pode ser feliz, meus irmãos, né, se o seu Deus for o Senhor, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Um grande abraço a vocês todos. Tenham um santo domingo amanhã, né? E fiquem esta noite na paz de Deus.